Bom, galera, resolvendo mais uma questão daqui da nossa sequência de resoluções da prova do Instituto Federal do Maranhão. A questão número 26 diz o seguinte: a partir do dia 1º de maio de 2015, em certo município maranhense, o preço da tonelada de milho foi aumentado em 30%, e 4 meses depois sofreu uma redução de 20%. Em relação ao preço anterior, no dia 1º de maio de 2015, o preço da tonelada de milho após a redução de 2015, após a redução de 20%, sofreu. Aí alternativa A, uma redução de 10%, alternativa B, uma redução de 4%, alternativa C, uma redução de 10%, alternativa D, um aumento de 4%, e letra E, e alternativa E, uma redução de 6%. Para resolver essa questão, percebemos logo de cara que ela é uma questão de porcentagem, certo? Nós vamos aplicar aqui uma porcentagem de porcentagem, é uma porcentagem sobre outra porcentagem. Para resolver esse problema, vou trazer um conceito importante que vai nos ajudar a solucioná-lo, que é o conceito de fator multiplicativo. O que seria esse fator multiplicativo? É justamente saber o novo valor após uma redução ou após algum aumento percentual, certo? O fator multiplicativo ele é calculado para qualquer aumento ou decréscimo percentual, certo? Aqui eu coloquei para 10, 20 e 30% para exemplificar e para também já aplicar na questão que a gente vai usar, certo? Por exemplo, se eu tenho um aumento de 10%, um acréscimo de 10% no valor, qual que será o meu fator multiplicativo? Vai ser como? Vai ser 1 mais 10 sobre 100, que é o 10%. 1 mais 10 sobre 100 vai dar 1,1. Esse aqui é o meu fator multiplicativo. Eu pego esse valor, esse 1,1, multiplico pelo meu valor antigo, que eu vou achar o meu novo valor. E se eu tiver um decréscimo de 10%? Vou fazer 1 menos o 10%, que é 10 sobre 100, que isso vai dar quanto? Vai dar 0,9. Aí eu pego esse 0,9, multiplico pelo meu valor anterior, que eu obterei o meu novo valor, certo? Esse pensamento é o mesmo para qualquer outro valor de porcentagem, sempre mantendo 1 constante, vai ser 1 mais a porcentagem, vai ser igual ao meu fator multiplicativo, certo? Como exemplo aqui, vamos fazer um exemplo bem simples. Se eu tenho um produto que ele vale R$40, certo? E eu digo que sobre esse produto teve um aumento de 10%, eu quero saber qual que vai ser o meu novo valor. Então eu tenho que saber que 10% aumento é acréscimo, então o fator multiplicativo de 10% é 1,1. Então eu vou ter 1,1 vezes o meu valor antigo. Qual era o meu valor antigo? Era R$40. Pronto, eu resolvendo isso aqui, eu vou ter o meu novo valor. Lembrando que 1,1 é a mesma coisa que 11 sobre 10 vezes 4 vezes 40. Aqui eu posso cortar esse zero com esse zero, vai ficar 4 vezes 11, que é 44. R$44. Esse é o meu novo valor, após um aumento de 10%. E se eu disser que nesse meu valor, eu tive um decréscimo de 10%. Nós vimos que um decréscimo de 10% equivale a 0,9, meu fator multiplicativo. Então eu vou ter 0,9. Eu vou ter aqui o 0,9 vezes o 40, que é o meu valor anterior. Lembrando que o 0,9 é a mesma coisa que 9 sobre 10 vezes 40. Esse 0 do 40 com o 0 do 10 eu posso cortar, então vai ficar só o 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. Ou seja, o meu preço, o meu novo valor, que era 40, após uma redução de 10%, passou a valer R$36, certo? Com base nesse conhecimento, a gente vai resolver a nossa questão. Ele fala que a partir do 1º de maio teve um aumento de 30%, certo? Só que antes do 1º de maio, ele me falou qual era o valor da tonelada de milho. Ele disse o valor da tonelada de milho? Não, ele não falou qual era o valor da tonelada de milho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar esse valor de X.
tá aqui, esse valor vai ser chamado de x, porque eu não conheço qual é o valor da tonelada. Então eu vou arbitrar um valor x, certo? Em 1º de maio ele teve um aumento de 30%, ou seja, 30% aqui, um acréscimo, um fator multiplicativo dele, nós vimos que é 1,3. Então o meu novo valor em 1º de maio vai ser o anterior, que é x, vezes o acréscimo, vezes o fator multiplicativo, vezes 1,3. Então o novo valor vai ser 1,3x, certo? Esse é o meu novo valor em 1º de maio. 4 meses após, eu tive uma redução de 20%, certo? Redução de 20% está aqui. Nós vimos que é um fator multiplicativo de 0,8. Então eu tenho que pegar o meu valor anterior, que é 1,3x, multiplicar pelo 0,8. Está aqui, 0,8 vezes 1,3x. Esse é o meu novo valor 4 meses após o aumento de 30%, certo? 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10. E 13 é a mesma coisa, 1,3 é a mesma coisa que 13 sobre 10. Por que 8 sobre 10 e por que 13 sobre 10? Porque após a vírgula aqui para a direita, eu só tenho o número 8, e aqui após a vírgula para a direita eu só tenho o número 3, ou seja, só um número. Então quando eu tenho só um número para a direita, eu coloco sobre 10. Se eu tivesse dois números, por exemplo, fosse 0,85, ficaria 85 sobre 100, porque 0,85 eu tenho dois números após a vírgula, o 8 e o 5, então ficaria sobre 100. Essa é a regra para transformar um número decimal para um número fracionário, certo? Depois de transformar o 8 e o 1,3 para um número fracionário, eu vou simplificar 8 simplificado por 10, eu simplifico por 2 o 8, simplifico por 2 o 10, eu fico com 4, e aqui eu fico com 5. Esse 4 aqui eu simplificar com esse outro 10, eu fico aqui com 2, e aqui eu fico com 5. 2 vezes 13 é 26. 5 vezes 5 é 25. Então eu vou ter 26x sobre 25. Eu não posso esquecer daqui do x, né? Porque é 13x. Então 2 vezes 13x é 26x, certo? Esse 26 sobre 25, ele não está me dizendo nada até agora, porque eu não tenho nenhuma resposta com o 26 sobre 5. Então eu vou dividir o 26 por 5. 26 dividido por 25 é 1. 1 vezes 25 vai dar 25. 26 menos 25 sobra 1, certo? 1 dá para dividir por 25? Não dá. Então eu coloco vírgula, aí acrescento um zero do lado do 1, aí passa a ser 10. 10 dá para dividir por 25? Ainda não dá. Então eu coloco 0 e acrescento mais um zero do lado do 10. Agora sim, 100 dividido por 25 é 4. 4 vezes 25 é 100. 100 menos 100 dá 0. Então 26 dividido por 25 é 1,04. Está aqui. Eu vou ter 1,04x. O que é esse x? Esse x é o valor da tonelada, que eu não sei. Então eu vou deixar em função de x. Mas perceba que eu tenho x aqui e tenho x também no valor anterior. Ou seja, eu tenho algum número, algum fator multiplicativo multiplicando o valor de x. Certo? Vamos analisar aqui nossos fatores multiplicativos. Perceba que em todos os fatores, tanto no multiplicativo de acréscimo ou no multiplicativo de decréscimo, eu tenho um 1 como constante. Ó. Vai ser 1 mais o valor da porcentagem, certo? Nas minhas alternativas, eu tenho uma redução de 10%, uma redução de 4%, um aumento de 10%, um aumento de 4% e uma redução de 6%, certo? Perceba que se eu desmembrar esse 1,04, 1,04 é a mesma coisa que 1 mais 0,04. Esse 1 é o termo constante aqui. Então, o que estiver somando é a minha porcentagem. 0,04 está bem claro para a gente que é 4%. Porque se eu fizer 4 dividido por 100, é a mesma coisa que se eu estou dividindo por 100, eu vou correr a vírgula para a esquerda, duas casas, que é a quantidade de zero que tem o número 100. Uma
2. Então vai ser 0,04. Ou seja, isso é 4%. Então eu tenho 1 mais 4%. Um aumento de 4%. Então a resposta certa é a letra D. Um aumento de 4%. Eu tentei ser um pouquinho o mais claro possível nessa questão, eu tentei exemplificar como é o raciocínio do fator multiplicativo. Muito obrigado, se você curtiu, se você entendeu, deixa seu comentário, compartilha com os amigos, deixa sua dúvida, sua crítica nos comentários. Me segue nas minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.